em tipo uma aula de manhã e uma aula à tarde em outro lugar, eu fiquei tipo, meu Deus, como é grande esse campo, sabe? Entre outras coisas, assim, a Raia, sabe, eventos, a Feira do Livro. Quando eu fui na primeira Feira do Livro da USP, eu fiquei, meu Deus, isso que, tipo, os descontos reais, assim, 40% de desconto, os congressos, as festas, assim, tudo era vezes 20 assim, vezes 100, sabe? Isso da Unifesp para a USP. Eu acho que da sua faculdade para a USP deve ter sido, tipo, vezes 1000, assim, porque realmente é uma estrutura que é muito grande e é, assim, inimaginável quando você está de fora, né? Pessoal, hoje estamos com duas pessoas aqui. A primeira vocês já conhecem, que é o Pedro Ferrufino, e o segundo vocês vão conhecer agora. Apresenta ele aí, Pedro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de depoimento aqui no nosso canal e hoje a gente espera contar para você mais uma história inspiradora. Hoje a gente convidou o Rafael, que foi aprovado na transferência externa para a USP em 2017 para o curso de fisioterapia. Rafael, se apresenta para quem está assistindo a gente e conta de onde que você veio, qual que era a sua faculdade de origem. Oi, pessoal. Oi, Pedro, José. Bom, meu nome é Rafael Marques. Eu estou na fisioterapia da USP agora e eu vim da Unifesp Santos. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. É já meio que um roteiro nosso. Eu sempre começo esse nosso bate-papo perguntando para a pessoa o que que motivou essa mudança, né? Cada um tem um motivo. E eu queria saber o seu, o que que te levou a sair da Unifesp, que é uma das faculdades com mais renome no Brasil, junto com a USP, com a Unicamp, todas as públicas, e te levou a querer mudar para a USP em si. Então, a minha decisão de prestar transferência, na verdade, foi motivada por um interesse de fazer uma iniciação científica que tinha muito mais impacto e mais oportunidades na USP. Eu já fazia essa iniciação científica na Unifesp, mas na USP eu tinha uma oportunidade maior de fazer intercâmbio, de cursar outras disciplinas, além dessa experiência que eu buscava de cursar, participar de ligas, participar de projetos de extensão que na Unifesp, naquela época, não tinha tantas oportunidades. E aí, juntando esses dois interesses, né, de fazer iniciação científica numa área que, uma faculdade que me desse mais oportunidade, e a possibilidade de ter mais cursos que eu possa fazer optativas, projetos e ligas, me deu essa vontade de prestar transferência enfim, cursar fisioterapia na USP. Olha, apesar de eu não conhecer assim esse ecossistema de ligas, a impressão que eu sempre tive, inclusive minha irmã fez Unifesp, ela fez enfermagem, era muito envolvida com as ligas, mas a sensação que eu tenho é que tem uma maturidade muito maior dentro da USP com relação a essas ligas, né? Pelo número de alunos, você tem mais gente envolvida, mais gente interessada, mais gente fazendo a coisa acontecer. Isso eu acho que é o principal diferencial, né? As pessoas estarem ali unidas com algum objetivo. E a maturidade dessas ligas na USP assim, é notável. Você percebe que são organizações profissionais. E quando a gente lembra que tudo isso é feito com aluno, por alunos e para alunos, eu acho que é sensacional. Então, a gente já ouviu de vários ecossistemas diferentes, né? Seja para o mercado financeiro, que é o caso da Poli, seja essas ligas da área da saúde, eu acho que é sensacional, são coisas que agregam, né? Muita gente fala que o diploma USP só é mais valorizado pelo carimbo, mas eu faço questão de dizer, como quem tinha essa visão antes e quando passou para dentro do portão, as oportunidades que você vai viver na USP, elas justificam essa diferença que é tida no mercado, né? Lá o ambiente é mais maduro e com certeza você vai experimentar de diversas oportunidades que você não fazia ideia. Bom, deixa eu te fazer mais uma pergunta e ainda naquela linha do tempo, né? A gente está lá bem no comecinho. E eu queria saber como que você conheceu a transferência. Cada um tem uma história diferente. De vez em quando bate, né? Das pessoas terem conhecido da mesma maneira. E eu sempre fico curioso. Me conta então, Rafa, como que você conheceu a transferência externa para a USP? Então, eu conheci a transferência, na verdade, quando eu estava ainda prestando vestibular. Na época, eu busquei saber todas as formas de ingresso na USP. Enfim, na época eu vi que tinha o processo pela FUVEST, pelo SISU, tinha também o reingresso, que também é um processo muito diferente, assim, né?
E aí foi quando eu conheci o processo de transferência. E aí, enfim, fui fazer o curso de fisioterapia em Santos, né, na Unifesp, e, enfim, comecei a fazer essa iniciação científica e me surgiu a ideia de prestar o processo que eu já conhecia dessa época de vestibular. E aí foi quando, enfim, procurei o edital de fato, li o edital e comecei a me preparar para a prova. Boa. E assim, você tocou num ponto aí que é super importante, o edital, né? Que são basicamente as regras do jogo, que são muito importantes de conhecer antes mesmo de você pensar em transferência, quase, né? É o primeiro passo ali. Conta mais ou menos como é que foi no seu ano, assim, o edital. O que que eram as regras, o que que ele permitia, o que que ele não permitia, o que que você lembra dele, assim? Então, para falar a verdade, eu estava até comentando que, como faz um tempo, né, eu não lembro exatamente o edital. Eu lembro que a primeira fase foi uma fase basicamente de vestibular, assim, aquele regime de vestibular de chegar no horário, fecha o portão, é, tem hora para fazer a prova. Lembro que tinha muita questão de genética que eu sentia um pouco de dificuldade, mas eu tinha estudado porque eu sabia que ia cair. E, enfim, eu lembro que foi basicamente um processo da FUVEST, mas com pessoas que só faziam já faziam fisioterapia e com menos pessoas na sala, né? Isso foi uma coisa que também me deixou um pouco com dúvida, assim, do nível de prova. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidão, Rafa. Desculpa te interromper, mas eu acho Pode que essa é falar. uma pergunta muito importante e está dentro dessa, uma resposta muito importante e está dentro dessa pergunta. O edital da transferência, ele exige alguma restrição? Por exemplo, a gente já comentou aqui várias vezes, né? Para quem não sabe, eu entrei na transferência no mesmo ano que o Rafa, inclusive, só que eu vim para a Poli, e a Poli é um curso que não restringe nenhum curso de origem. Então, você pode estar fazendo culinária e você pode prestar transferência para a Poli. Se você for aprovado, parabéns, você está dentro. Eu queria saber de você, Rafa, para a fisioterapia, existe essa restrição também? E se existe ela, existe também alguma restrição de ano? Por exemplo, você tem que estar no primeiro ano? Conta para a gente isso. Então, quando eu prestei a transferência, a vaga era de curso para curso. Então, você só podia se candidatar se você estivesse cursando a fisioterapia. E aí, se você podia estar fazendo faculdade pública ou particular, mas teria que ser o mesmo curso. E também, depois, quando eu prestei de fato, né, a prova exigia uma prova específica para fisioterapia. Então, acho que isso é uma coisa que difere da poli, por exemplo, né? Era uma transferência que era direta de curso para curso. E a outra coisa, qual que era a outra pergunta? Desculpa. Que era a restrição, né? Como a gente sabe, a fisioterapia ela exige não só que você venha do mesmo curso, podendo ser de outra faculdade de origem, mas você tem que estar ainda no primeiro ano, né? É uma coisa que a gente, para quem está assistindo, é uma coisa que é muito parecido com o que acontece com a faculdade de Direito de Ribeirão. A faculdade de Direito ela restringe não só o seu curso de origem, que tem que ser direito, mas ela também exige, obrigatório que você esteja no primeiro ano. Então, era isso, Rafa, de que assim, a fisioterapia. Por que eu pedi para você destacar isso, né? Porque a gente recebe muita dúvida das pessoas perguntando assim: ah, eu estou fazendo farmácia, eu posso mudar para fisioterapia? Eu estou fazendo odonto, e isso a gente sabe que não pode. Pelo edital não pode. E qual que é o problema, né? E principalmente da pessoa que já faz fisioterapia, mas ela não está no primeiro ano. Essa pessoa prestar, ela não vai ser avisada logo no começo do processo que ela não está apta a prestar. Ela vai fazer a primeira fase, ela vai pagar a taxa que é cara, né? R$ 185. Convenhamos que nos tempos difíceis que vivemos em Hogwarts, faz diferença, né? Então, você tem que estar no primeiro ano. Se você não tiver, você só vai descobrir, infelizmente, ou se você não passar da primeira fase, né, que aí você nem vai descobrir, mas normalmente na lista de chamada, onde você esperaria ver o seu nome como aprovado ou até mesmo reprovado, vai estar lá desclassificado. E essa é uma dor muito ruim. E eu sei que, assim, eu não quero que você que está assistindo a gente passe por isso. Eu não quero que você
perca tempo, perca dinheiro, e no momento que era para ser de felicidade, você tem essa frustração de saber que está desclassificado. Então, acho que até mesmo eu já cortei aqui, eu acabei falando até mesmo pelo próprio Rafa, mas isso é para você que está ouvindo a gente, que você só vai poder prestar essa prova só é para você, essa prova só vai ser o caminho entre você e a USP se você estiver fazendo fisioterapia já e se você estiver no primeiro ano. Se você não tiver, você não pode. Se você não tiver, você não pode. Se você não tiver, você não pode. Eu repeti, igual o professor meu do ensino médio, que tudo que era importante ele falava 3 vezes desse jeito, para ver se a gente entendia. Obviamente tinha gente que não entendia, mas a maioria entendia. E eu espero que a galera tenha entendido. Tranquilo. Bom, agora a pergunta aí que das pessoas que vão prestar querem saber, né? Como é que você se preparou para essa prova? Então, acho que existe todo mundo se prepara um pouco da mesma forma, assim, né? Primeiro que eu pesquisei no edital que ia cair, mas eu via que eu precisava treinar para essa nova modalidade de prova, né? Como são assuntos bem específicos que varia de área para área, eu peguei as provas dos anos anteriores e fiz todas as provas que eu tinha, assim. Eu acho que eu peguei 3 ou 4 provas dos anos anteriores, fiz questão por questão, e as questões que eu tinha mais dificuldade, eu não conseguia acertar, ou, enfim, não conhecia o tema, eu estudava aquela área de estudo. E foi basicamente assim que eu me preparei. Ainda mais porque na época que eu prestei a transferência, eu fazia graduação, né? Então, não dava para eu me dedicar tanto a estudar uma prova de uma forma que, tipo, num cursinho ou no ensino médio. Mas me preparar vendo já como que é o nível das questões das provas anteriores já me deu bastante confiança, assim, para saber que eu ia conseguir chegar lá e conseguir a nota razoável, né, para passar. É um ponto que a gente sempre gosta de levantar aqui, é que assim, sempre tem que fazer exercício de prova anterior, né? Não dá para você falar, pô, vou estudar herança autossômica e assim, achar que, pô, li aqui no livro e vou conseguir fazer a questão na prova. Não, tem que treinar, tem que ver a realidade da prova, porque é daquela maneira que vai ser abordado. Então, assim, às vezes não cai exatamente como está no livro, né? O parágrafo do livro e pergunta é verdade ou falso. Não, né? É um raciocínio ali que às vezes você tem que elaborar e tem que treinar para realmente conseguir fazer a questão na hora. E deixa eu te perguntar, como é que foi a sua prova específica, né? Passou a primeira fase e tal, foi aprovada a primeira fase, e como é que foi a prova específica da físio no seu ano? Assim, o que você lembra aí? Que faz tempo, mas tentar dar um panorama aí do pessoal, pelo menos do estilo da prova, assim. Então, a prova que eu fiz na segunda fase foi uma prova específica para fisioterapia e ela era uma prova específica para conhecimentos do primeiro ano. Como era uma vaga para o terceiro semestre, avaliou tudo que seria do primeiro ano, né, do primeiro e do segundo semestre da faculdade. E uma diferença que eu notei muito dessa prova, né, foi que os conhecimentos do primeiro e segundo semestre da USP eram bem diferentes do meu primeiro e segundo semestre da Unifesp. Então, isso me fez estudar mais conhecimentos da USP, assim, né? Então, caiu muito anatomia. Eu lembro que caiu coisas que eu tinha numa prova de anatomia, de fato, da Unifesp, mas, assim, detalhadamente, como se fosse um conhecimento que eu devesse saber 100%, assim, sabe? Caiu muito metodologia de avaliação, que são métodos, né, de avaliação da fisioterapia, cinesioterapia básica, biomecânica básica. Então, tudo que você tem no primeiro ano cai, só que com um peso muito maior, que é na anatomia. Eu lembro que caía peças, né, em figuras, né, na prova, pedindo para falar qual que era aquele músculo, ou qual que era a função dele, quais eram os planos que ele tinha, que ele exercia o movimento e tal. Então, foi basicamente assim a minha segunda fase. E você lembra se era questão teste ou era dissertativa? E também quantas questões eram mais ou menos? Eu lembro que a maior parte das questões tinham alternativas, é, e eu lembro que algumas questões de anatomia eram para escrever mesmo, né? Então,
Eu lembro até que tinha uma pergunta que pedia para escrever tudo que você sabia sobre aquele tema. Então, escreva tudo que você sabe, mas para entender o nível até onde você sabia daquele tema. Mas a maior parte da prova era de alternativa, múltipla escolha, né? E não teve prova prática, que foi um temor assim que eu tinha no primeiro ano, porque na fisioterapia do primeiro ano a gente tem muita disciplina prática, de fato. Então, método de avaliação é uma disciplina prática, a gente tem técnicas manuais, enfim, várias disciplinas que, quando eu cheguei lá eu achei que ia ter prática, mas, enfim, foi uma prova teórica. Você comentou também que tem entrevista, né? Que seria uma terceira etapa, é isso? Sim, então, a entrevista era uma etapa que foi depois da segunda fase da prova teórica, e basicamente foi uma conversa, assim, de qual que foi a minha motivação de prestar transferência, por que que eu achava que a USP tinha um currículo melhor do que a Unifesp, enfim, era uma prova para conhecer as motivações dos alunos, né? Um detalhe, não teve uma prova oral, sabe? Não teve assim, fale sobre tal tema. Foi realmente uma entrevista para conhecer o indivíduo, sabe? Não para conhecer o nível de conhecimentos dele de alguma prática da física. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, assim, até hoje eu lembro do dia que saiu o resultado. O resultado da poli, normalmente ele sai logo pela manhã, então primeiras horas do dia, 7, 9, aquele período comercial, né, que a partir das 9 qualquer coisa pode acontecer. E no ano que eu não tinha passado, que tinha sido no ano anterior, a resposta saiu 7 horas da manhã. No ano que eu passei, foi sair só 5 horas da tarde. Então foi aquela luta de paciência, de ansiedade, para só no final do dia sair. E eu lembro que foi muito marcante para mim, porque estava eu e meu pai na sala aqui de casa, a gente estava assistindo comédia de stand-up do Thiago Ventura, inclusive foi lá que eu conheci o Thiago Ventura, nesse dia decadente assim na minha vida, de ansiedade. Eu falei, cara, eu preciso dar risada com alguma coisa. Aí eu estava no YouTube, eu achei ele, então eu acho que até eu gosto bastante dele por causa disso. Nesse dia de dificuldade ele estava lá me fazendo companhia. Mas o principal que eu lembro era que quando saiu a lista, o meu pai atualizou no telefone dele e começou a ler. E quando eu fui atualizar no o meu telefone, que era muito ruim na época, ele travou. E assim, eu fiquei aguardando a reação do meu pai. Então imagina, você sabe que o resultado saiu, você não consegue ver o seu nome, e aí eu estava olhando para a cara do meu pai. Aí meu pai ele fez uma cara que assim, eu não conseguia identificar o que era. Aí eu falei, pai, mas eu passei? Ele falou, você passou. E ele virou a tela do telefone para mim. E aí eu li nome por nome. Eram 25 nomes, eu acho. No ano que eu passei, passaram 25 pessoas. Eu juro para você, eu li os 25 e em nenhum deles eu li o meu nome. Sabe, parece aquelas coisas de hipnose, assim, que a pessoa some do seu lado, você esquece o número, você esquece o nome. E aquilo, assim, eu lembro que eu demorei, eu tive que ler, reler, parar um pouco, aí que eu li lá, Pedro Ferrufino Domingues. E isso foi de uma emoção sensacional. Eu queria saber, Rafa, como que foi o dia que você ficou sabendo que foi aprovado? Você lembra de alguma coisa marcante? E se você puder, tenta pintar esse cenário para quem está em casa, viver esse dia. Se você estava ansioso, se você não estava, se você estava acompanhado, se você não estava, e se foi você mesmo que viu ou se foi outra pessoa que te contou que você tinha passado. Então, na época, para falar a verdade, eu não lembro exatamente onde eu estava, que horas eram. Eu lembro que era de manhã que eu li o e-mail e eu vi lá que eu tinha passado no processo e tal. E o que me marcou, na verdade, nem foi o passar, assim, foi o dia que eu fui lá fazer matrícula. Porque o processo seletivo da transferência durou o ano inteiro, assim, eu fiquei o ano inteiro agoniado, esperando passar de uma fase para outra, achando que, será que vai ser esse ano ou não? E aí foi quando eu passei, e aí beleza, passei, né, fiquei feliz, mas aí o que foi quando eu fui fazer a matrícula, que foi um período que não tinha, no período letivo não tinha nenhum aluno lá, praticamente, né, que era no começo do ano, era em janeiro.
E eu estava até comentando, né, que o meu cartão lá da USP tem lá como matrícula janeiro. Tipo, isso é muito estranho. E, e no dia que eu fui fazer a matrícula, e não tinha ninguém lá, não tem aquelas placas de recepção, não tem ninguém falando, é aqui, é ali. Eu lembro que eu fiquei muito apavorado, assim, de pensar, será que é isso mesmo? Será que estou no lugar certo? Será que é essa decisão mesmo? Porque depois que você se transfere, já era, né? E naquela época eu já tinha trancado, né, a disciplina, a faculdade na Unifesp para me transferir. E aí foi quando eu me transferi. Eu acho que uma das coisas que mais me marcaram foi quando eu tinha acabado de assinar os papéis, assim, de me entregar os documentos, e a moça da secretaria me entregou a carteirinha. Aí eu falei, nossa, mas já, tipo, a carteirinha e o BUSP. Eu lembro do BUSP também. E aí eu já peguei a carteirinha, fiquei muito feliz. E, enfim, aí depois aí chegaram os bichos da lista normal, né, e tal. Mas isso me marcou bastante, assim, de ter ido na faculdade, ter visto a faculdade, eu acho que de uma forma que um calouro nunca vê, né? A faculdade vazia, sem veterano, sem recepção e tendo passado já. Então, isso até hoje eu me marca, assim, pensar. Nossa, eu acho sensacional essas histórias, porque assim, eu vou lembrando das minhas, né? Então, você fala quando você pegou o seu BUSP, eu lembro quando eu peguei o meu, quando pegou a carteirinha, e nossa, é uma alegria você ver aquele ônibus laranja chegando e que você vai poder passar sem pagar. Você fala assim, nossa, eu vou bandejar de busão e de graça. E principalmente o bandejão em si, né? Que eu era de faculdade particular, qualquer refeição que eu fosse fazer na faculdade era muito caro. Então, na Unifesp você já tinha essa experiência, né, do auxílio, né, desse subsídio para alimentação. E, nossa, é uma coisa marcante. Inclusive, no meu Instagram, tem uma das primeiras fotos, né, do meu perfil, que é, tipo, o primeiro bandeco. E o primeiro é inesquecível. Eu já cheguei logo no dia que era a coxona de frango. Aí eu falei, não, 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 era isso que eu precisava. Ô Pedro, deixa eu comentar uma coisa que eu lembrei agora também. Acho que isso de experiências de faculdade particular para pública é muito grande mesmo, mas a própria Unifesp para a USP, eu fiquei, assim, é outro mundo, porque na Unifesp de Santos não existe um CP, não existe campo, não existe quadra, não existe piscina, não existe campus, que na USP, quando eu peguei o circular para ir de uma faculdade para outra, em tipo uma aula de manhã e uma aula à tarde em outro lugar, eu fiquei tipo, meu Deus, como é grande esse campo, sabe? Entre outras coisas, assim, a raia, sabe, eventos, a Feira do Livro. Quando eu fui na primeira Feira do Livro da USP, eu fiquei, meu Deus, isso que, tipo, os descontos reais, assim, 40% de desconto, os congressos, as festas, assim, tudo era vezes 20 assim, vezes 100, sabe? Isso da Unifesp para a USP. Eu acho que da sua faculdade para a USP deve ter sido, tipo, vezes 1000, assim, porque realmente é uma estrutura que é muito grande e é, assim, inimaginável quando você está de fora, né? Eu ia até te perguntar justamente isso, praticamente que você adivinhou a minha próxima pergunta. Que eu lembro que no começo você falou, né? Minha grande motivação foi assim o ambiente em si, o ecossistema. Você queria voltar para a pesquisa em si, né? Eu lembro que você tinha comentado. E aí eu não sei, talvez seja um pouco repetitivo, mas se você tiver alguma coisa para agregar, é assim, quais oportunidades que você não tinha na Unifesp, que quando você entrou na USP você falou assim, nossa, as coisas acontecem aqui mesmo. Realmente, aqui o que não falta é oportunidade. Eu tenho essa impressão na Poli, de que é um poço de oportunidade a USP. Se você está no lugar certo, na hora certa, essa sorte, sabe, vai te pegar. E eu queria saber de você, além dessa parte da infraestrutura, dos eventos, mais relacionado à parte acadêmica, assim, que eu acho que essa sua resposta anterior não abordou tanto, e para a gente não ser repetitivo, explorar, que eu acho que até linka com essa sua vontade de mudar. A sua vontade de mudar, ela veio por essa no ecossistema acadêmico. E o que você percebeu, né? Conta para a gente aí o que você tiver para falar sobre o que você percebeu que não tinha lá na Unifesp que você encontrou na USP. Então, na parte mais acadêmica, eu acho que o que eu via muito forte, assim, era essa área de pesquisa, mas não só de pesquisa, mas que a pesquisa te fizesse romper algumas barreiras, assim, como intercâmbio, como realmente
realmente uma profissão meio que mais fácil depois. Eu via que muito disso de experiências veio da possibilidade de fazer disciplinas em outras unidades. Então, quando eu entrei na USP, pelo processo de equivalência, eu consegui ficar com alguns buracos assim na grade. A fisioterapia é um curso integral, então ficou com alguns buracos assim, em que eu falei, eu estou no meu primeiro ano, segundo ano, eu vou me permitir fazer algumas disciplinas diferentes para ter uma experiência diferente. Isso, para mim, mudou totalmente assim a minha formação, porque eu fiz disciplinas na faculdade de enfermagem, no curso de medicina, já fiz disciplina na FEI, na FAO, olha, eu tô bugado, na FEA, já fiz cursos em diversas faculdades, assim, e isso realmente te faz pensar melhor como que você vai ser como profissional, né? E isso de experiência também, né? Acho que uma coisa que pesou bastante para mim também foi fazer estágio no HC e no HU. Então, imagina o peso disso para um profissional de saúde, né? Você ter o estágio que você fez na sua formação no maior hospital da América Latina, um dos melhores do mundo. Então, tudo da USP tem um top 10, assim, né? Então, é a melhor faculdade da América Latina, é o melhor curso de não sei o quê, ou não sei o quê. E isso vai isso carrega, isso fica com você, né? Mesmo quando você se forma. Acho que, além disso tudo, tem também o networking, de que você vai ter muitos colegas que se formaram junto com você, com a mesma motivação de trabalhar junto, de trabalhar na mesma pegada, né, que é a faculdade. E também, assim, a estrutura em si acadêmica, né? Na fisioterapia não existem tantas oportunidades de intercâmbio, existem oportunidades, mas não são oportunidades que são para todos os alunos, assim, que você possa contemplar muitos alunos. São algumas vagas para 4 países só, mas que tem vínculo acadêmico. Mas, assim, a USP tem muito intercâmbio, muita oportunidade de bolsa, muita oportunidade de iniciação científica, muita oportunidade de você já puxar um mestrado, já puxar um doutorado, te garante uma formação adequada para você fazer uma residência na área da saúde, né? Ou para quem for, por exemplo, da área de negócios, né? De fazer um MBA, fazer uma pós-graduação, um mestrado profissional. Então, acho que tudo isso me fez pensar o peso que ia ser, né? Claro que todo mundo quer ter lá a foto na USP e tal, ter o diploma da USP, mas junto com essa relevância não veio do nada, né? Tudo junto com isso veio toda essa experiência e toda essa rede que você constrói ao longo desses anos. Mas eu acho que o que pesou muito para mim foi fazer projeto de extensão e liga, assim. Isso é uma coisa que me marcou, até porque os horários são sempre flexíveis com a sua graduação, né? Eu fiz muito curso à noite, muita liga à noite, curso de extensão à noite, curso de extensão na comunidade, viver realmente a prática profissional antes de se formar já te dá uma segurança de quando você chegar lá, você vai estar preparado. Então, um misto disso tudo, assim, realmente me transformou numa pessoa que gostou realmente de prestar o processo seletivo de transferência, que no começo eu tinha muita dúvida, mas a cada ano que foi passando na USP, foi consolidando ainda mais a minha certeza que deu certo, sabe? Que valeu a pena. Eu gosto muito de falar que a USP está na vanguarda de muita coisa há muito tempo. Assim, eu sou muito grato à faculdade que eu fazia antes. Eu fazia FEM em São Bernardo do Campo. Lá eu tive diversas oportunidades de trabalhar com monitoria, iniciação científica. Foi lá que eu comecei mesmo a minha carreira como professor para valer, de subir num palquinho, de estar numa lousa, ter pessoas assistindo a minha aula presencial. Mas é muito bom isso que o Rafa falou, né? Bom, você vai trabalhar na área dele, a área de saúde, você tem que fazer um estágio no hospital. Bom, quer mais do que o maior hospital universitário da América Latina, o melhor, enfim, um dos melhores do mundo? Eu quero pesquisar alguma coisa. Com certeza, uma das pessoas que mais entende disso, pelo menos no Brasil, vai ser um dos professores do seu curso. O caminho é muito mais estreito, assim. E a acessibilidade das pessoas que têm relevância
ela é muito maior quando você está ali. Inclusive na Poli, é normal a gente ver os fundadores de startups que viraram unicórnios, esses caras eles se entregam, parece, muito do sentimento de comunidade que a gente estava falando aqui antes, que a gente tenta criar para o pessoal da transferência. Lá eles tentam devolver para a comunidade um pouco do que eles acreditam que, assim, nossa, eu devo à USP. E eles não devem a mais ninguém a não ser a USP. Então, lá você pode ter certeza que os eventos vão sempre estar com as pessoas de mais destaque no assunto que você está esperando, que você está pesquisando. E aquela coisa, a USP está na vanguarda de muita coisa há muito tempo. Lá você vai estar com os melhores. E aquela história, apoiando nos ombros de gigantes que a gente vai crescendo na vida, né? Eu tenho certeza que o Rafa, com certeza, está muito feliz. E, inclusive, essa era a minha próxima pergunta. Se hoje você pudesse ponderar, né, as suas escolhas e realmente o que aconteceu, as consequências, valeu a pena transferir? Eu tô ansioso, né, respondendo questões que nem foram feitas ainda. Então, valeu a pena, mas eu digo que não pela escolha que eu fiz agora, né? Porque quando eu estava no Unifesp, eu queria uma área que era uma área de neuromodulação, e depois quando eu fui para a USP, ainda motivado, né, nos primeiros anos eu acabei tendo outras experiências que me chamaram a atenção a outras áreas. E eu acho que o que valeu a pena, o que me fez realmente pensar que isso foi algo positivo, que realmente valeu todo o esforço, foi a possibilidade de ter o contato com outras áreas, né? Não necessariamente ter encontrado a área que eu queria antes, ou enfim, mas ter a possibilidade de experimentar outras áreas, de vivenciar outras áreas, de ter acesso a diversas pessoas diferentes. Um bandejão, assim, às vezes quando você senta no bandejão e conversa com alguém do seu lado, já é uma troca muito rica, que em algumas faculdades não tem tantas trocas assim. São cursos, né, que são um pouco mais fechados, que não tem tanta interação, mas que para mim era muito importante, né? Então acho que valeu a pena por esse quesito, de ter a possibilidade de vivenciar outras coisas, de vivenciar outras experiências, não só dentro do meu curso, mas também junto com o pessoal da minha faculdade, que a minha faculdade tem 4 cursos, né? Que é medicina, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Ou mesmo pessoas de outras faculdades, né? Então, empresas júnior, centros acadêmicos, coletivos, existe muita gente fazendo coisa na USP, né? E isso te motiva a fazer também, e você acaba pegando, né, no tranco, às vezes, em algumas pautas que te seguraram, né, na vida de cursinho e tal. Então, acho que essa possibilidade de ter contato com tudo isso é o que mais valeu a pena disso tudo. E, claro, eu podia ter continuado naquela área da Unifesp, podia ter buscado tudo, mas depois, quando você acaba tendo uma visão um pouco mais macro de vários caminhos que você pode trilhar, você acaba vendo que não é porque você não teve oportunidade antes que você estava errado, né? Claro que se eu tivesse na Unifesp, com certeza estaria muito de boa, fazendo a faculdade, formado e tal. Mas a partir do momento que eu cheguei na USP e tive uma dimensão maior das possibilidades dos caminhos, eu tive mais possibilidade de encontrar, né, uma área que eu me identificasse melhor. E eu acho que isso que me faz ficar que me faz ficar feliz hoje em dia, de ter a possibilidade, de ter tido, Entendi. inclusive. Ainda tenho, Entendi. né, inclusive. Eu acho que é uma coisa muito legal de comentar para quem está assistindo a gente, é porque essa não é uma realidade pensada nas escolas, nas faculdades particulares, pelo menos não era na minha. Da possibilidade de eu, por exemplo, fazendo engenharia, estar podendo assistir aula de outros cursos. No caso da faculdade que eu fazia, a gente tinha engenharias, ADM e ciência da computação. Essa troca já era muito interessante, mas a faculdade ela já me chegava com uma grade pronta, eu não tinha essa possibilidade de transitar entre os cursos, sabe? De experimentar um pouco. Pô, eu sou da engenharia, eu curto tecnologia, deixa eu assistir umas aulas lá do pessoal da ciência da computação, isso não acontece. E na USP você não é meio que, você é obrigado a fazer isso. Na nossa graduação, a gente tem as disciplinas obrigatórias, a gente tem as disciplinas optativas livres, e no caso da Poli, a gente tem as eletivas, que funcionam para o nosso pré-mestrado.
As obrigatórias é simples de entender. Elas estão lá no seu curso, você tem que fazer para se formar. As optativas livres, apesar de cada um dos cursos, por exemplo, eu sou da Engenharia de Minas, o meu curso, além das obrigatórias, eles também abrem uma lista de disciplinas optativas. E é muito interessante você fazer, porque normalmente pode ser um aprofundamento. Mas no caso que é o mais rico, a experiência mais rica da USP, por exemplo, a possibilidade de eu, Pedro, poder fazer matérias lá na Físio, se eu tiver interesse, o Rafael fazer isso e a gente poder transitar em qualquer campus. Eu posso me matricular em qualquer disciplina da USP. Isso em tempo de pandemia, onde a distância, quando tudo passou para o EAD, isso virou uma oportunidade. Então, hoje, nesse semestre, né, o José já está formado. Então, ele não tem mais esse problema. Mas o Rafa e eu, que a gente ainda está aqui na luta, né, suando para conquistar o nosso diploma, é uma oportunidade da gente estar, por mais que a gente está aqui em São Paulo, fazer alguma matéria de outra unidade, assim, é uma liberdade. A gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar, né, que pode acontecer muito daquela história da Alice no País das Maravilhas do gato, né, que assim, quando a pessoa está perdida, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe, até mesmo foi uma confusão no começo da minha graduação. Eu tenho muita liberdade, eu não sabia lidar com isso. Mas hoje, vendo isso, essa maturidade, cara, é sensacional. Essa possibilidade de você poder transitar ali é uma coisa, uma experiência rica que não é fácil, assim, de você conseguir explicar para as pessoas que não têm essa outra oportunidade. Deixa eu te perguntar... Pedro, deixa eu comentar uma coisa Claro, sobre claro. isso de fazer disciplinas. Eu acho que uma coisa que é interessante também é que muitas das vezes que eu fiz disciplinas em outras faculdades e outros cursos, eu era sempre o primeiro físio, assim. Eu achava até meio louco, assim, porque teve uma disciplina que eu fiz, uma disciplina que chama Cuidados de Estomaterapia, que é cuidados de feridas e úlceras e tal, na enfermagem. E aí eu falei, deve ter uma tradição de ter pelo menos 2 físios aqui fazendo, né? Porque é uma optativa. Fui o primeiro estudante da Físio lá, e em vários outros lugares, assim. Então, acho que isso cada vez mais, além de ter a possibilidade, cada vez mais as pessoas procuram, né, ter experiências e ter vivências em outras áreas, né? Ainda mais como você disse, né, agora na época de pandemia, muitas das disciplinas estão sendo à distância, né? Então, semestre passado eu fiz uma disciplina que era da enfermagem de Ribeirão. Então, tipo assim, qual é a chance de eu cursar uma disciplina de inovação e empreendedorismo da enfermagem de Ribeirão? Tipo, muito difícil. Mas é isso, né? De você ter a possibilidade de fazer, já te dá uma dimensão maior do que realmente é inovação e empreendedorismo na saúde, que você não precisa se formar para ter que, né, procurar outros espaços ou no meio para decidir ou para vivenciar, você já tem dentro da faculdade. Né? Eu acho sensacional isso, assim, a USP ela é cheia de possibilidades, né? E quando dentro, a gente entende o porquê do renome. E é aquela coisa, eu te garanto, se você está pensando hoje que vai ser uma coisa sensacional e que vai valer a pena, eu te garanto que quando você passar, você vai ver que é melhor ainda. Então, é uma coisa, uma palavra de incentivo. E já falando sobre isso, Rafa, eu queria que você passasse uma mensagem. A gente está chegando ao final dessa nossa conversa de hoje e, assim, a gente consegue acompanhando o público do nosso canal, das nossas redes sociais, a gente sempre percebe 2 públicos diferentes. As pessoas que já estão decididas a prestar transferência, então aqui eles estão assistindo para conhecer um pouco mais sobre o curso de físio, para pegar alguma dica, mas a gente também tem, por outro lado, as pessoas que estão indecisas. Então eu queria primeiro que você passasse uma mensagem de incentivo para falar para essas pessoas que vale a pena se dedicar, porque no final é aquilo que eu falei, vai ser melhor do que você imagina. E eu queria também que você tentasse depois, num segundo momento, dar uma luz para quem está assistindo a gente, né? A gente usa esses depoimentos para conseguir mostrar para as pessoas que existe, né? Que é real essa possibilidade de você sair de uma faculdade e ocupar uma vaga na USP. E as pessoas, assim, o conteúdo que a gente passa é muito denso, a gente fala muito especificamente e tal, e isso tem um período de digestão, né? Então, tudo que é novo acaba trazendo aquela confusão inicial. Então, se você puder primeiro falar para as pessoas que é para elas não desistirem, assim, com as suas palavras, né? Uma palavra de incentivo, e aí, num segundo momento, você tenta clarear um pouco para as pessoas se vale a pena ou não. Por favor, fique à vontade.
Então, eu acho que a minha palavra de incentivo a vocês que querem prestar transferência para fisioterapia é que na USP vocês vão ter um ambiente muito favorável para que vocês possam ser o melhor fisioterapeuta que vocês poderiam ser. Na fisio tem algumas áreas que são chave, né? Que é a fisio esportiva, UTI, cardio-resp. Então, assim, são áreas que são o domínio da USP, assim. Para além disso, tem muita área para fisioterapeuta e áreas novas, né? Então, áreas de gestão, área de pesquisa, áreas da parte epidemiológica. Então, aqui, além do fisioterapeuta tradicional, né? Você se formaria como fisioterapeuta tradicional, você pode ter oportunidade de ser fisioterapeutas que ainda não existem, né? Então, pós-graduações que ainda não tiveram fisioterapeutas, enfim, todas as áreas que geralmente são associadas à medicina, que tem muita ramificação, a fisioterapia ainda está caminhando. E o começo dessa caminhada, com certeza, vai ser a USP. Então, para vocês que querem prestar e que vão prestar a transferência para a fisioterapia, pesquisem os vídeos, as ligas que tem na faculdade, a grade que tem lá no site da USP e vejam que realmente uma formação muito boa para que você possa ser o que você quiser depois que você se formar. Qual que era a segunda pergunta? Sobre clarear, né? Bom, Isso, exato. acho que para clarear, você tem que realmente pesquisar. Eu acho que hoje, todo mundo que presta vestibular consegue ter acesso a muito material sobre para onde você quer ir, né? Então, por exemplo, na fisioterapia, você consegue ver cada perfil de professor, você consegue ver as áreas de pesquisa, você consegue ver onde vão ser os estágios, você consegue ver quais são as áreas que tem mais forte, quais são as áreas que não são tão fortes. Então, acho que pesquisar tudo isso já te dá uma noção de como vai ser quando você entrar. E aí você se sente cada vez mais, né? Estudante de fisioterapia da USP, você se sente cada vez mais pertencente a esse espaço. Mas, além de tudo, treinar. Então, para prestar o vestibular de transferência, treinar as provas antigas, acho que isso não tem como fugir. Prestar se você nunca fez o processo de transferência, procurar saber pessoas que já passaram, procurar cursos que são voltados para isso, e sempre ter a perspectiva que é uma vaga que tem que ser preenchida, né? O processo realmente tem alguns processos que são difíceis e tal, mas o objetivo desse processo é que você preencha a vaga. Então, não desista de tentar. Essa vaga, ela realmente é uma vaga que vai ficar ociosa se não for ocupada. Então, né, tome essa iniciativa e considere, né, que o edital ele é muito específico para algumas coisas, né? Mas que tendo a ajuda de outras pessoas, né, de outros lugares, você consegue alcançar esses objetivos, né? Então, a primeira fase é um vestibular voltado para as biológicas, então dá para focar nisso. Segunda fase, primeiro ano de fisioterapia, foco na anatomia, foco na cinesioterapia e entrevista, eu acho que é só você ser quem você é mesmo e torcer. Provavelmente, se você passar na transferência, eu estarei aqui para te receber, então já fica aí um aviso, né, de que vou te receber, claro que a gente está em época de pandemia, né, mas vou te receber virtualmente. Mas pense nisso, né, de pesquisar tudo a fim, que eu acho que é o mais importante para você ter certeza de que é o passo certo a ser dado, né? Mas que é um passo certeiro para um lugar bom, para um lugar de possibilidades, isso é certeiro. Bacana, eu acho que você disse tudo. Por que a gente tenta dar esse incentivo para as pessoas que estão estudando e essa clareada para quem está em dúvida? Essas pessoas que estão estudando, elas só não vão passar se elas se desmotivarem ao longo do caminho. É um processo muito solitário. E muitas vezes, é isso que você falou do curso junto, a gente faz esse papel de ser a única pessoa que está segurando a mão do candidato até o final. Então, trazendo esse conteúdo e
a segunda parte de passar um recado para clarear a cabeça das pessoas que estão em dúvida. Por quê? Porque essas pessoas, mesmo em dúvida, prestam a prova. E o único papel que elas têm nessa prova é fazer volume de estatística. Essas pessoas realmente elas não estão disputando essa vaga. São poucas vagas, são, mas eu já disse aqui e eu repito, a FUVEST anualmente ela tem 132 mil inscritos. A transferência tem anualmente 2.000 inscritos. Então, olha a proporção. Essa é uma grande oportunidade para você que está ouvindo a gente, que faz faculdade pública ou particular, nacional ou fora do Brasil, de estar na melhor universidade da América Latina. E para a gente encerrar, José, você tem alguma mensagem aí para quem está ouvindo a gente? Primeiro, agradecer ao Rafael aí, parabéns novamente, né, por ter entrado faz um tempo, mas ainda merece parabéns. E, cara, esse conteúdo aqui é obrigatório para quem vai fazer físio, porque é uma aula, né? Não é só um vídeo, é uma aula isso aqui. Obrigado, Rafael. E também falar pro pessoal aí que vai ter no link aí da descrição, aquele link que você pode entrar na nossa comunidade, seguir a gente no Instagram, entrar no canal do Telegram, onde você vai receber todas as informações que são essenciais para você ser aprovado. Acho que da minha parte é isso, Pedro. Bom, então, para a gente encerrar o vídeo de hoje, mais uma vez, eu queria agradecer demais o Rafael estar aqui. O Rafael, ele desempenha hoje um papel que a gente desempenha, que eu tentei desempenhar por muito tempo na Poli, que é de receber as pessoas. Então, o Rafael é um querido, com certeza as pessoas que chegaram depois dele pela transferência tiveram um caminho já mais asfaltado, né? É aquela história, a gente chegou e era tudo mato, ninguém ajudou a gente, ninguém contou para a gente como funcionava. E é por isso que a gente tem a nossa comunidade no Facebook, por essa sensação, por esse espírito de compartilhar essa conquista que a gente teve com mais pessoas. Então, vocês podem ter certeza que vocês sendo aprovados, vocês vão ser bem recebidos, vocês vão ter informações que faltaram para a gente quando a gente chegou, e hoje a transferência ela é uma realidade. Eu sei que é muito difícil você acreditar que existe um processo alternativo ao FUVEST, que você não vai precisar concorrer com pessoas que estão fazendo cursinho. Eu sei que é difícil, mas existe. É para isso que a gente traz as pessoas aqui, para inspirar você que está assistindo a gente a saber que a sua história ela também pode estar aqui, e são histórias de sucesso. Então, Rafa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Parabéns de verdade pela sua conquista, e a gente vê nos olhos da pessoa quando assim é uma coisa que preenche. Eu tenho certeza que esse trabalho que você faz de estar acompanhando as pessoas que chegam e até mesmo se dispor a acompanhar as pessoas que vão chegar é o que faz a diferença nessa vivência de faculdade. Muito obrigado mesmo. Gente, eu que agradeço por essa oportunidade. Eu acho que o trabalho de vocês é incrível. Eu fiz isso como formiguinha, mas vocês, sem dúvida, estruturaram isso de uma forma muito mais potente. E realmente, assim, são vagas da USP, gente. Eu acho que o processo realmente é diferente. É um processo que exige outras qualidades, né, como paciência e tal. Mas no final você vai ser um aluno da USP. Enfim, espero vocês aqui. E é isso. Boa sorte para todo mundo. Pessoal, então com esse último depoimento do Rafa, a gente encerra o nosso vídeo de hoje. E eu faço o convite, se você gostou, se você ficou motivado ou motivada com essa história, clica aqui na nossa aba de playlist, onde vai ter mais histórias dessa, emocionantes, histórias de sucesso, de superação, para você se inspirar e também correr atrás, se motivar para a prova desse ano. Então, eu espero você no nosso próximo vídeo e muito obrigado.